Boa noite, Richard. Tudo bom? Ei, boa noite, beleza? Firmeza. Vamos aguardar mais 2 minutinhos para ver se o restante entra e a gente já manda bala, beleza? Beleza. Sentir cheiro pela dentro, mas nesta loja do Uberlândia tem opções bem variadas para casa e para o corpo. E é mais ou menos assim que tem sido as compras ultimamente. O cliente olha a imagem do produto, escolhe e recebe em casa. Nós fizemos vários investimentos no ano passado, né? Nossa plataforma investiu em marketing digital, SEO, estratégia de analytics. E quando a pandemia chegou, que no primeiro momento, nossos resultados de lojas que correspondiam a 80% do faturamento da franqueadora foi quase zero, nós estávamos preparados para aumentar esse crescimento online. E aí, com várias ações que a gente resultado assim, extraordinário, né? E crescemos 850%. Para o Dia dos Namorados foram montados alguns kits. Este masculino tem pomada, moderadora de cabelo, óleo para barba e colônia. Este outro, feminino, tem sabonete líquido, difusor de aromas e um sachê. E ainda tem opções de kits com maquiagem, com creme e sabonetes. Os perfumes estão com descontos que variam de 15% a 20%. Entretanto, a prefeitura antecipou o feriado do dia 15 de agosto de Nossa Senhora da Badia para o próximo dia 12 de julho. Com isso, as lojas só vão poder abrir as portas na semana que vem, porque já tem o decreto municipal estabelecendo datas e horários para o funcionamento do comércio não essencial, que é de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. Então, se comércio fechado, muitos lojistas aproveitaram para relançar a venda online para o dia dos namorados. Esse shopping, que já oferece o serviço de drive-thru, criou um atendimento de consultoria online. O cliente faz contato pelo WhatsApp com apoio da consultora. Pode chegar mais Richard, então só você que apareceu. Se o pessoal entrar, eles vão acompanhando e se for preciso a gente volta a algum detalhe, pode ser? Beleza. Semana passada então foi a prova, né? Isso. O que você achou da prova? Conta aí pra gente. Foi até, como se diz, boa de fazer, né? O conteúdo que tava lá, tava na prova, né? Foi bem tranquilo. Quem assistiu às aulas, eu acho que se deu bem, né? É, com certeza. Como se diz, deu um errinho ou outro assim, mas foi até tranquilo. De forma geral, bem tranquilo de estar fazendo, Isso. né? Então, a gente vai fazer a correção da prova nessa aula, Richard, e vamos corrigir também uma outra atividade que eu tinha passado para vocês, que está pendente a correção, tá? Antes da gente passar o assunto para frente. Uma combina que eu vou fazer com você agora e depois eu passar para os outros meninos é o seguinte. A partir de hoje, eu vou estar fazendo as atividades somente através do Google Forms, igual foi a prova. O que você acha? É bom, né? Melhor, mais fácil de fazer, não é? Eu acredito que sim. E para mim também é mais fácil de fazer essa correção, né? Porque cai tudo para mim. Quando vocês fazem e enviam, já cai para mim o formulário. Então, a gente vai fazer tudo a partir do Google Forms, inclusive na atividade que eu vou passar na aula de hoje. Fechou? Não, certo, então. Então, vamos lá. Vamos fazer a correção. O nome completo acertou essa ou teve dificuldade? Essa aí foi a mais difícil, né? É a mais difícil de todas, né? Tá certo. Vamos lá. Questão 1. O processador de um computador também pode ser chamado de CPU? CPU, né? Também pode ser chamado de CPU, exatamente, né? Quando a gente fala em processador, ouve-se muito também falar sobre CPU. É a mesma coisa, então tá correto 100% essa resposta aí, tá? A segunda eu coloquei uma historinha aqui bem tranquila também para a gente desenvolver. Veja bem, o diretor do SEBRAC precisa de um novo computador para o departamento de marketing da instituição. Diante disso, ele solicitou que você passe para ele as configurações que essa máquina precisa ter. O computador será usado somente para navegar na internet, criar arquivos de texto e planilhas. Marque quais das peças a seguir não são necessárias para a montagem desse computador. Veja bem, hein? Não são necessárias.
Então, eu O coloquei leitor, 4. né? Isso, leitor. E a placa de off-board. Exatamente. Por que eu não preciso dessa placa? Na realidade, até o off-board, eu cortei um D aqui, você chegou a ver? Deixa eu Eu vi, anotar. eu percebi. Tem um Dzinho que eu cortei ele, cara. Mas tranquilo, deu para ler, de boa. Por que eu não vou precisar de uma placa de vídeo off-board? É porque não vai precisar de alta resolução para vídeo, né? Perfeito, resposta perfeita, Richard. 10. E o leitor e gravador de DVD? Por que ele não é necessário nesse caso? No caso aí que não vai fazer nenhuma gravação de nada e como o computador não precisa de um leitor fixo para rodar, né? Para Exatamente. rodar o sistema operacional, então ele é descartável. Correto. E por que ele precisa de um processador? É porque o processador é a mente dele, né? A máquina não funciona sem processador, exatamente, né? A mente dele. Vamos dizer que é o cérebro do computador, onde faz todos os cálculos são feitos, né? É através do processador. Memória RAM também, a máquina não funciona sem memória RAM, viu, Richard? Então, também não poderia ser marcado. O correto, então, seria marcar as opções leitor/gravador de DVD e placa de vídeo off-board, assim como você falou. Corretíssimo aí as suas respostas. A 3 aqui foi onde eu mostrei que eu sou um professor de ótimo coração, né? De muito bom coração, porque eu coloquei exatamente a mesma questão que tinha na atividade. Então, não tinha como errar, né? Vamos lá. João foi a uma empresa para atender o chamado referente a um computador que estava apresentando alguns defeitos. Ao chegar ao local, ele foi informado que o computador, às vezes, durante o funcionamento, apresentava uma tela azul e reiniciava sozinho. Em alguns momentos, essa tela azul aparecia antes mesmo de iniciar o sistema operacional. Cite quais os possíveis problemas que podem estar causando esse erro e quais as possíveis soluções sem retirar o computador do local. O que você respondeu nessa aí, senhor Richard? Eu acredito que quando dá a tela azul seja um problema do sistema operacional, né? Possivelmente. Aí podia fazer o teste lá da memória, né? Trocar as memórias dos slots, passar aquela borrachinha, né? Sem Isso, para ver precisar se não é problema tirar de o computador memória. do local. Correto, exatamente. Muito bom. No caso aí, se esse procedimento não der certo, aí podia ser uma coisa mais no interior, no caso precisarem de uma formatação, talvez poderia ser até o processador, né? Exatamente. Aí a gente ia precisar de retirar esse computador, não tinha como, né? Isso. Exatamente, muito bem. Corretíssima a sua resposta. Apesar de que poderia ser outras coisas também, viu, Richard? Uma das coisas que a gente poderia citar aqui que poderia ser é a fonte de alimentação. Em alguns casos, a fonte de alimentação está com um problema, não está conseguindo passar a quantidade necessária de energia, aí o computador fica reiniciando, dá tela azul. Então, como a fonte é uma peça pequena, uma peça mais simples de fazer a troca, né? Como a gente vai ver em aula prática, bem tranquilo fazer a troca de uma fonte, a gente poderia trocar no próprio lugar, não precisaria de fazer a retirada dessa máquina. Apesar de que, lembre-se do que eu falei em aula, o ideal, sempre que possível, é você retirar o computador. É você pegar essa máquina, porque você chega no escritório, você chega na casa da pessoa, a pessoa fica ali em cima, acaba atrapalhando um pouco, né? Então, assim, o ideal é que você retire essa máquina para que você possa fazer todo o procedimento. É bem mais tranquilo quando você retira a máquina. Entrou aí o Leozinho R6R6. E aí, Leozinho? Tá ouvindo o áudio? Vídeo ok? Entrou, mas não ficou mudo, viu, Richard? Está tímido. O colega nosso que entrou aí. Boa noite. Como? Fala um pouco mais alto, por favor. Boa noite, é Leonardo aqui. E aí, como é que tá, Leonardo? Tudo bom? Olha, beleza. Esse R6 aí é de Yamaha R6? Eu adoro o Rainbow Six Siege. Ah, tá explicado, então. Vamos lá, então. Estamos fazendo a correção de uma prova aqui, viu, Leonardo? Beleza. Questão 4 aqui. Você chegou a fazer essa prova, Leonardo? Não, né? Não. Você não estava com o pessoal, não, né? Não. Beleza, então. Mas aqui vai dar para você aprender bastante coisa já. Não, beleza. Vamos lá. Questão 4. Explique com suas palavras a diferença entre corrente contínua e corrente alternada.
que você colocou nessa aí, Richard? A corrente contínua, né? Que os elétrons mantêm num caminho só, né? Exatamente. E a corrente alternada, onde os elétrons ficam em movimento, indo e voltando. Exatamente. De uma forma até mais simples, poderíamos dizer o seguinte. A corrente alternada ela vem variando. Deixa eu mostrar até um gráfico para vocês do ponto zero. Né? A energia vinha variando. Hora positiva, hora negativa. Positiva, negativa. Essa corrente é a corrente alternada. Já a corrente contínua, ela não tem essa variação. Ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa. Podemos citar, por exemplo, a fonte de alimentação. Né? A fonte de alimentação, a energia chega nela como alternada, no momento que ela pega da tomada, passa pela fonte, da fonte já sai a energia que não é alternada, que é contínua. Tanto que se a gente olhar a fonte de alimentação, a gente tem cabinhos coloridos, né, que indicam a voltagem positiva, e a gente tem os cabinhos pretos. Todos os pretos da fonte de alimentação, eles são negativos. Então, essa seria a diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada. Ficou claro isso aí, Richard? Ficou claro. Entendeu também aí, Leonardo? Entendi. Tranquilo, né? Se tiver dúvida, fala aí, Leonardo. Deixa eu passar, não. Não, beleza. Vamos lá. 5. É considerado o principal software de um computador, responsável por fazer a verificação de hardware. Qual que é esse software aí, Richard, que é o principal software do nosso computador? Você fala a verificação de hardware. Do hard dele? Isso, veja bem, ó. É considerado o principal software de um computador, responsável por fazer a verificação de hardware. Qual software que é o principal software do computador e é responsável por fazer essa verificação? A BIOS, né? A BIOS, exatamente, como a gente viu em aula. A BIOS ela é o software principal do nosso computador, né? Antes mesmo de subir o sistema operacional, de iniciar o sistema operacional, a BIOS faz uma verificação para confirmar se todas as peças de hardware estão com seu funcionamento correto. Somente após essa verificação é que ela vai estar liberando o funcionamento do computador. Inclusive, ela mostra até uma telinha preta, na maioria das vezes. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar essa telinha para vocês verem. Tela preta da BIOS. Vou citar essa aqui de exemplo. Essa aqui é bem conhecida, apesar de ser de computadores um pouco mais antigos. Né? Que mostra que ele encontrou a memória, a quantidade de memória, que está ok. Que ele encontrou o USB aqui, ó, um keyboard, que seria o teclado. Então, tudo que ele encontra, ele cita aqui nessa tela preta da BIOS. Fala aqui também que tem o HD, tipo IDE. IDE é um tipo de cabo. A gente vai ver isso em aulas práticas, tá? Fala que tem um CD-ROM, que é leitor gravador de CD e DVD. Então, isso aqui é a BIOS fazendo a verificação. Só que nos computadores mais novos, mais atuais, nem chega a aparecer essa tela, não. É bem rápida a verificação, porque a velocidade hoje é muito maior do que antigamente. Vocês não vão chegar a ver, ela pula direto essa tela. A não ser que dê algum erro durante a verificação. Ela aparece e aparece com uma mensagem de erro. Ok? Beleza. Algum de vocês já tinha visto aquela telinha ali? Conhecia ou não? Já. Já vi? Também. É uma tela bem comum, principalmente quando dá algum problema. É comum conviver com ela. Vamos lá, questão 7. É um sistema operacional extremamente leve e estável. Possui código aberto, open source, e é muito utilizado para montagem de servidores. Qual o sistema operacional que é esse? O Linux, né? Exatamente, é um sistema leve, um sistema estável. É muito utilizado para montagem de servidor por isso, né, por ser leve, por ser estável, é muito confiável, e também pela questão financeira, né, porque ele é um sistema open source, ele é aberto, você pode mexer no código dele se você tiver conhecimento para isso, então ele é muito utilizado para servidor, bastante mesmo. Questão 7 agora, explique por que os produtos da Apple, computadores, softwares, etc., são considerados produtos que trazem status. Por que vocês acham?
É devido ao alto valor de custo dele, né? Exatamente, por causa do alto valor. Só um instantinho que o Paulo está tendo dificuldade aqui de entrar na aula, eu vou informar ele. Beleza. Só um instantinho, gente. Estou auxiliando o Paulo aqui, é bem rápido, tá? Ok, mandei para ele aqui um aviso aqui. Ele clicou direto no segundo link, acho que é por isso que ele teve dificuldade. Mas é exatamente isso que você falou, são produtos de alto custo, né? Então, o que acontece? Cresce que quem tem um produto da Apple é uma pessoa que tem uma condição social mais privilegiada, né? Tem mais dinheiro, a verdade é essa. Porque os produtos são muito caros. Às vezes, para fazer a mesma função de um produto de outra marca, você tem 3, 4, 5 vezes o preço. Então, é pessoa que tem muito dinheiro ou é uma pessoa que, no mínimo, tem condição de pagar uma prestação muito alta, né? Então, realmente, isso traz um status social. Ou senão, é uma pessoa que dá o cano também, compra e não paga, né? Existe essa opção aí também. Questão 8. Cite alguns dos principais pontos negativos do sistema operacional Windows. O que vocês entendem de negativo do Windows? No caso ali, a segurança, né, de pegar vírus, os problemas de erro operacional no sistema, né? Trava muito o sistema operacional, dá alguns problemas. Muito. Questão de vírus também é outro que a gente pode estar citando. Leonardo, alguma coisa que você quer falar sobre o Windows? Ponto negativo? Não. Que você não gosta nele, que você vê como negativo? É isso aí mesmo que ele disse aí, vírus, essas coisas assim, né? Dá muito erro, trava também. Muito erro, muita trava, muita tela azul, né? O Windows ele tem isso mesmo. Eu falo assim, o Windows ele não pega vírus, ele procura vírus, né? Não é o vírus que pega ele, parece que é ele que sai atrás do vírus. De tanto Já a aparece quantidade... automático lá, a pessoa já clica e já pega. Não é absurdo. E um outro ponto muito importante da gente estar citando, gente, que é negativo, é o seguinte: o fato dele estar muito na mão do usuário, o usuário pode estar mexendo em tudo. Então, assim, isso acaba sendo bem negativo também. Paulo, tá por aí? Ô, Você clicou direto no segundo link, não foi isso? uai, eu tinha entrado no primeiro Ué, também, aí... Então, eu entrei umas 3 vezes e saí. Aí você falou de novo e eu pensei, uai, eu vou gravar aqui a tela aqui e mostrar você entrando no segundo. Aí eu cliquei no primeiro. Aí no que eu cliquei, apareceu aqui e deu. não, que bom então. Pelo menos deu certo. A gente está fazendo a correção da prova. Foi facinho a prova, não foi? Foi tranquilo? Não, eu sou um professor muito bacana. Os alunos têm que pagar um lanche para mim quando voltar mesmo. Viu? Tem que me receber com festa, tá? Tá certo. Vamos lá, questão 9. Cite quais alguns dos principais pontos positivos do sistema operacional Linux. O que vocês citaram aí nessa questão? O que vocês entendem de positivo do Linux, galera? Barato. Do Linux? É porque ele
ele é, como se diz, ele é estável, né? Igual foi falado ali em cima. Muito Ele estável. é um sistema que adequa em muito servidor, né? O servidor dele é mais fácil para ter o acesso. É um Justamente. sistema barato, né? O custo dele é barato. Muito barato. Muito Com barato. compatibilidade. Tudo que vocês falaram aí está correto. Eu cito assim como os mais fortes mesmo a questão de ser um sistema muito estável, né? Você ter um sistema estável é ótimo, um sistema que você pode realmente confiar nele. Isso é muito bom. E a questão de ser barato, né? Principalmente quando a gente diz em questão empresarial, isso aqui conta muito, a questão monetária. A empresa precisa de enxugar, reduzir custos desnecessários, né? E ter um retorno bacana. O Linux ele te proporciona isso. Ele é barato, na realidade o sistema em si é gratuito, né? E ele ainda te dá essa estabilidade. Além de tudo, ele ainda precisa de um hardware mais simples para estar rodando. Então, talvez para o Windows 10 você vai gastar aí, vamos supor, um computador de 2, 3 mil reais, você consegue com um computador de 1.000, no máximo 1.500, tocar o Linux e fazer o mesmo trabalho do que isso. É claro que, como vimos em aula, tem que ser avaliado, porque tem algumas coisas que usuários precisam, né? Usuários específicos, que aí, infelizmente, tem que ser o Windows, não tem como fazer no Linux. Ok? Claro isso aí? Beleza. Leonardo, conhece o sistema operacional Linux? Não, Nunca mexeu nele, não? nunca não. Tá, vamos ter oportunidade em aula prática de estar mexendo nele, viu? É um sistema, como a gente falou, muito estável, um sistema que traz um custo muito legal para o usuário. Geral, em relação à peça, em relação a pagar para usar, você não paga, então assim, vale a pena. Além de ser um sistema que para a gente que mexe com manutenção é excepcional, porque é um sistema muito bom para fazer recuperação de dados. Gente, vocês não têm ideia o tanto que vocês vão pegar na vida de vocês e aquele cliente. Eu tinha um arquivo e do nada ele sumiu. Eu tinha um HD e do nada os arquivos do HD sumiu. É impressionante como é do nada, é mágico, né? Eu falo assim, a gente tinha que colocar esses clientes na linha de frente para combater o coronavírus, porque do nada o coronavírus ia sumir. Seria show, né? Vamos lá, gente. Questão 10. Sua função é gerar vídeo. Quando instalada na placa-mãe, permite que o processador fique mais rápido do que quando o mesmo era responsável por esta geração de vídeo. Quem é essa, gente? Como é que é? Sua função é gerar vídeo. Quando instalada na placa-mãe, permite que o processador fique mais rápido do que quando o mesmo era responsável por esta geração de vídeo. Eu acredito que seja a placa de vídeo, né? Onboard. Onboard? É. Mas a placa de vídeo onboard é o processador que gera o vídeo. Essa aqui, pessoal, é a placa de vídeo offboard. Essa questão eu achei que foi a mais difícil que eu coloquei na prova. Mas veja bem, é bem simples se a gente tentar ler com mais calma e entender. Sua função é gerar vídeo. Quem que gera vídeo? Placa de vídeo gera vídeo. Seja onboard ou offboard, ela gera vídeo, não é verdade? Sim. Então eu já elimino placa-mãe, não é, porque placa-mãe não gera vídeo, eu já elimino memória. Então eu já fiquei só com essas duas aqui, ó. Ou é a placa de vídeo onboard ou é offboard, né? A gente sabe que a placa de vídeo onboard, o processador é que gera o vídeo, como a gente viu em aulas. E a placa de vídeo offboard aí já não é o processador que gera esse vídeo. É a própria placa que você vai, uma placa de vídeo offboard, você encaixa na placa-mãe. Então, ali fala o seguinte, a continuação, ó. Quando instalada na placa-mãe, permite que o processador fique mais rápido do que quando mesmo era responsável por essa geração de vídeo. Então, aqui eu já contei que não está sendo mais o processador que está gerando vídeo. Se não é o processador, então não é a placa de vídeo onboard. O que sobrou? O offboard. Placa de vídeo offboard. Né? O que acontece? A partir do momento que eu tenho uma placa de vídeo offboard instalada, como a gente viu em aulas passadas,
O processador não precisa mais de fazer essa geração de vídeo, porque essa placa é própria para gerar vídeo. Então, aquela parte de recurso que o processador tinha que dedicar para gerar o vídeo vai ficar livre para que ele faça outras coisas. Ficou claro isso, gente? Sim. Claro, tranquilo. Vocês não deixam passar não, hein, gente? Pergunta se tiver dúvida, viu? Vamos lá. Agora uma afirmativa aqui, ó. O gabinete do computador também pode ser chamado de CPU. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? É falsa. Por quê? Porque eu acho que vai ter uma diferença aí, né? CPU e gabinete, eu acho. Porque o CPU é o processador, né? Perfeito. Resposta perfeita, porque o CPU é processador. Gabinete é gabinete, ele não é CPU. O gabinete, outro nome que ele pode também ser chamado, a gente ouve falar, é chassi. Agora, processador e CPU é a mesma coisa. Então, CPU eu só posso usar quando eu estou falando do processador. Por favor, gente, isso aqui é muito importante. A gente, a partir do momento que tem um conhecimento técnico, não vamos na casa do colega pegar a CPU dele para ver o que está acontecendo, não. Tá? Vai trazer é só o processador da mão. Exatamente. CPU é somente o processador da máquina. Né? O processador que é CPU. Essa caixa toda onde as peças vão guardadas, o nome correto é gabinete e também é chamado de chassi. Então, vocês podem falar chassi também, não tem problema não. Claro isso, gente? Beleza. Ó, se eu pegar alguém na rua aí falando que gabinete é CPU, eu virar as costas e sair correndo, viu? Não precisa cumprimentar, não. O que a gente fez aí, tem como ver ela depois? Hã? As provas que a gente fez aí, tem como a gente ver ela depois? Tem sim. O que eu vou fazer? Eu vou esperar que volte às aulas, eu entrego elas impressas para vocês, corrigidas. Acho melhor, pode ser assim? Pode ser. Acho que fica mais tranquilo, tá? Até que se alguém tiver algum questionamento em relação à nota, né? Algo, Fernanda, eu acho que isso aqui você poderia considerar e tal. Eu sou bem tranquilo nesse ponto, a gente conversa, tá? Não estou falando que vou pegar que ela está errada e falar que está certo, não, viu, gente? Estou falando que eu sou tranquilo nesse ponto. Vamos lá, 12. É responsável por guardar temporariamente os arquivos e softwares que estão sendo executados. E aí, Memória quem RAM. é esse? Memória RAM. Memória RAM. A hora que a gente vê essa palavrinha aqui, ó, temporariamente, significa que é na memória RAM. O processador faz todos os cálculos, faz os processos e envia para que isso fique armazenado temporariamente na memória RAM. Por que temporariamente, gente? Por que é temporário? Porque a memória faz a leitura, né? Sim. Aí ela julga, igual aquele dia que você mostrou no gerenciador de tarefa, quando você abre um programa e outro, ela faz a leitura lá do tanto que tá abrindo, ela grava, e quando é uma coisa de um arquivo que grava, ele vai pro HD, né? Exatamente. Aquilo fica temporariamente na memória, né? Vai para a memória, o processador manda, fica temporariamente. E quando é para ser salvo de maneira definitiva, isso tem que ir para o HD, não vai mais para a memória, vai para o HD. Podemos também entender o seguinte, o porquê de ser temporário. Porque, por exemplo, um software, um programa que está sendo executado, ele está na memória. A partir do momento que você fechou o software, vai sumir aquele dado da memória, ele não vai mais estar lá. Se tiver algum pique de energia, se você reiniciar o computador, também vai ter sumido da memória, aquilo também não vai estar mais ali. Tá? Então, quando a gente fala que é guardar temporariamente, eu vou sempre estar falando da memória RAM. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Não, né? Não. Qual a função de uma placa de vídeo? Simples demais, hein? Dei de graça. Gerar vídeo. Gerar vídeo. 2 palavras você responde a questão de maneira perfeita. Gerar vídeo, não tem erro. Explique o que é hardware. O que é hardware, gente? A parte que é pegável, né? Isso, a parte palpável, a parte física. Você pode tocar a parte física do computador. Exato. Tudo que é físico
É hardware. Teve algum aluno, eu não lembro de qual turma, até que ele deu uma resposta parecida com algo que eu comentei na aula. Eu achei engraçado, mas que estava totalmente correto. Ele colocou o seguinte, que hardware é tudo aquilo que você pode chutar. Tá errado? Tá não. Não, você pode, se você quiser. O prejuízo vai ser cruel, né? Mas você pode, você consegue. Leonardo, tranquilo isso aí? Questão de hardware? Sim. Então, toda a parte física, toda peça que você consegue pegar, hardware. Vamos lá, 15, aliás, desculpa, e última. Explique o que é software. Percebeu que quando você pega, por exemplo, um móvel? A parte não visível do computador, do sistema. Isso, a parte não visível, a parte lógica. Isso aqui significa que são sistemas, são softwares do computador. Windows, Word, Excel, Linux, BIOS, tudo isso, né, o software da BIOS, no caso, tudo isso é um software. Tudo isso é a parte não palpável, é a parte lógica do nosso computador. Super tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre qualquer questão? Não. Não. O que é isso? Vocês são 10 mesmo, viu? Estou orgulhoso de vocês. O que é isso? Vamos lá agora para a correção de uma atividade que está pendente. Alguém lembra que nós tínhamos uma atividade pendente ou ninguém lembrava mais? Eu não. Lembrava, não? Ó, se não lembrava é porque não fez, hein, gente? Vou tirar a nota, viu? Vou lá e tirar 2 pontos lá na prova de cada um que não lembrava. Pessoal, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, sobre chipset. Na realidade, eu coloquei lá, pesquise o que é ponte norte e o que é ponte sul. Vocês lembram agora? Lembra. Beleza, para a gente falar sobre ponte norte e ponte sul, nós precisamos primeiramente falar de chipset. Até porque a ponte norte, o ponte sul e a ponte sul são chipsets, né? O chipset é um conjunto de chips que são encontrados na placa-mãe. E eles têm a responsabilidade super importante dentro do computador, que é fazer o tráfego de dados dos componentes do computador. Ele é responsável por fazer o controle desse tráfego de dados. Vamos comparar, por exemplo, com um sinaleiro. Por que eu vou comparar com o sinaleiro? Quando você chega no sinaleiro, ele vai falar, não, espera aí, não, você vai para cá, você vai para ali. Ele que vai estar fazendo todo esse tráfego, permitindo ou não que passe esses dados no computador. Então, um chipset responsável pelo controle de tráfego de dados. Tranquilo até aqui, né? Por que são chips e não um chip só? Aqui eu tenho 2 imagens, né, de chipsets, 2 chipzinhos. Tenho 2 chips porque eu tenho ponte norte e ponte sul. Na realidade, nos mais novos são 2 chips. Os antigos tinham mais do que isso. Tá? Mas eu acho desnecessário a gente falar disso agora. Quando a gente tiver aula prática, eu vou mostrar 1 ou 2 placas mais antigas para vocês somente verem e entenderem que existem. Tá? Hoje, basicamente, ponte norte e ponte sul. Pesquisa que vocês fizeram lá, o que é a ponte norte? Tenho certeza que vocês fizeram essa atividade. Eu não fiz. Você não fez, hein? Vou te dar 0, rapaz. É o seguinte, ponte norte, ela é responsável por controlar memória RAM, processador e placa de vídeo. Se a gente for pensar, o que tem em comum esses 3? Os 3 são de extrema importância e são essenciais para o funcionamento do computador. E, ao mesmo tempo, são os que mais aquecem durante o funcionamento do computador, né? Tudo que você vai fazer, você precisa do processador para fazer os processos, os cálculos. Você precisa da memória, porque tudo que ele calcular, ele vai jogar para a memória. E você também precisa de uma placa de vídeo, para que essa placa de vídeo gere, né, esse vídeo. Estamos falando aqui de uma placa de vídeo off-board no momento, tá, pessoal? Aquela que eu encaixo na placa-mãe que me dá um desempenho melhor de vídeo. Então, a ponte norte é responsável por controlar esses 3. Em contrapartida, temos a ponte sul, que é responsável por controlar outras coisas, como, por exemplo, HD, periféricos de entrada e saída de dados, que seria mouse, teclado, né? Uma webcam, tudo isso é entrada e saída de dados. Questão PCI também, que são plaquinhas que você pode colocar de expansão, por exemplo, para você ter uma quantidade maior de entrada USB.
Você pode colocar uma placa USB e assim por diante. Tem uma infinidade dessas placas, tá? Vamos estar vendo várias delas em aula. Vendo, mexendo, instalando. Isso aí a gente vai estar fazendo também em aula prática. Peguei essa imagem aqui da internet, ó, bem bacana, que consegue ilustrar ainda melhor isso que eu falei. Veja bem, temos aqui a ponte norte. Essa ponte norte ela é responsável aqui, ó, pela memória, nós temos ligada nela a memória. Temos o processador que está ligado a ela. E temos os slots aqui, PCI e EGP, que seriam os slots para placas de vídeo. Tá? Essa ponte norte ela se comunica com a ponte sul. E a ponte sul, por sua vez, ela tem de pendurada nela o quê? Dispositivos on-board, dispositivos de entrada e saída, como a gente viu, né? Temos também portas seriais e paralela, então várias expansões que podemos colocar fica na ponte sul. Porta USB, a ponte sul que controla os USB do seu computador. Né? Então ela controla mais coisas, porém o que ela controla são aqueles que não geram muito esforço, tá? Até por isso, se vocês forem olhar, toda ponte norte ela tem um cooler em cima dela, um dissipador de calor em cima dela, né? Porque ela esquenta mais devido a essa quantidade grande de tráfego de dados que passa por ela. E a ponte sul já não tem isso. Vou mostrar para vocês uma imagem, já fizemos a correção da prova, só um instante que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês essas ponte norte, ponte sul, e a gente consiga identificar isso em placas. Ficou entendido que é ponte norte e ponte sul, gente? Entendido. Não deixem passar, pelo amor de Deus, hein, gente? Só um instantinho que eu estou abrindo aqui uma imagem e já vou compartilhar com vocês, tá? Estão vendo aí essa imagem do Mercado Livre? Sim. Tenho esse chip aqui, ó. Até do lado direito da tela aparece ele em zoom, que seria esse chip aí no centro, escrito ITE, que é a ponte. Vamos ver quem consegue acertar. Norte ou sul, gente? Sei. Pô, gente, ó, acabei de falar que a ponte norte ela tem em cima dela um dissipador. Aqui não tem dissipador, hein? É só o chip, estão vendo? Ponte sul. Esse aqui é só o chip, hein, gente? Então, essa aqui é a ponte sul. A ponte norte é essa aqui, ó. Você sequer vê o chip. Por que você sequer vê o chip? Está escrito aí gigabyte. Porque ele tem um dissipador de calor em cima dele, porque ele esquenta muito mais, né? Então, você nem consegue ver o chip em si. O chip está embaixo disso. 100% das vezes. Não é que eu acho que ele está embaixo, não é certeza, hein, pessoal? Que ele está ali embaixo. Deixa eu pegar outro. Aqui outro exemplo. Está aparecendo para vocês aí, né? Tá. Aqui é um chip. Esse aqui é a ponte. Vamos lá, gente. Sem dissipador de calor é ponte? Sul. Sul. Com dissipador de calor, aqui está ele. É a ponte norte. Ponte norte. Ponte norte está aqui. Exatamente. Então, isso é bem tranquilo da gente estar vendo. Deixa eu ver mais algum aqui que depois a gente vê. Aqui também tem, ó. Aqui está a ponte norte. A sul, como essa placa está bem pretinha aqui, está um pouquinho difícil de encontrar ela. A placa é toda escura, né? Deixa eu pegar uma mais clara aqui. É aqui, ó. Ponte norte, novamente. Ponte sul. Vocês estão vendo que tem dois chips aqui que pode gerar confusão? Sim. Tem. Os chips que são o chipset, né? Que são responsáveis por esse controle de tráfegos, eles têm geralmente escrito neles. Intel, AMD, algo fazendo referência à marca do chip. Tá? Esse vai ser o diferencial. Quando tivermos prática também, vou estar mostrando para vocês, é bem tranquilo mesmo de estar fazendo, tá? De estar vendo. Deixa eu ver se eu encontro só mais um aqui para a gente ver. Essa aqui a gente já viu, a da Gigabyte.
Essa aqui, ó. Ponte? Qual Não ponte? tá dando para ver? Não tá dando para ver, não? Não. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem. Apareceu agora? Sim. Essa aqui é onde o meu mouse está em cima, é a ponte Norte. norte. E eu tenho aqui, esse aqui ficou até mais evidente, que ela é a ponte sul. Ele tem alguma inscrição aqui que faz referência à marca do chip. Ficou claro para vocês até então, pessoal? Ponte norte, ponte sul. Beleza, Não tem erro não, né? tranquilo. Ok, gente. Então, deixa eu passar para frente. Vamos ver o que temos. Ah, tá, ótimo. Pessoal, vou passar uma atividade para vocês agora, tá? E vou passar um vídeo também. Esse vídeo vai estar auxiliando na atividade. Deixa eu já entrar aqui e mostrar para vocês o que é essa atividade. Já expliquei ela melhor para não ter perigo de não ficar bem entendido. Só um instante que eu vou pegar o link, porque como eu falei, agora eu já estou jogando direto lá no formulário do Google, tá? Fazer a chamada aqui, nomes completos. Richard de quê? Bruniele Ferreira. Bruniele. É com Y no final. É importado, hein? Com Y. Paolo? Paolo tá aí? Paulo de Souza Caetano. Souza conhece ou Z? Z. E Leonardo? Henrique Veloso Brito. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Leonardo Henrique Veloso Brito. Veloso Brito. Ok, Isso. Leonardo. Leonardo, o pessoal passou para você os links das outras aulas já? Sim, passou. Já deu uma olhada? Conseguiu ver ou não? Já. Assisti já tudo. Não, beleza. Então você não ficou perdido na aula não, né? Não, fiquei não. Se tiver dúvidas aí, pode estar me chamando no privado, do WhatsApp, pode fazer em aula, pode ficar à vontade, tá? Uhum. Deixa eu jogar o link aqui, então. Pessoal, seguinte, então. Vou passar um vídeo para vocês, um vídeo sobre processadores, tá? Essa atividade que eu estou passando, inclusive, por favor, façam ela com cautela e bem feita, porque ela vai ser essencial para vocês conseguirem entender melhor a próxima aula. A próxima aula é uma aula específica sobre processador. A turma de segunda já viu e foi uma aula show, espetacular. Deu para aprender demais. Tanto que eu fiz o planejamento de 3 temas para ver, a gente só conseguiu ver um tema, de tanto que a gente conseguiu aprofundar dentro da questão de processadores. Tá? A partir de agora, essa questão de o geral, o básico, isso está acabando. Tá? Vamos ter uma aula específica falando somente de processador. Então, vocês podem ver que a gente vai aprofundar bastante em relação ao processador. Então, façam, por favor, com cautela essa atividade, façam bem feita, ok? É uma atividade simples, mas que vai gerar tempo de pesquisa. Vocês vão ver esse vídeo, tá? Vocês vão responder essas 2 questões aqui, ó. Façam uma pesquisa sobre o que é barramento e o que é uma porta de comunicação. Explique com suas palavras o que você entendeu sobre cada um dos assuntos. E vocês vão fazer uma pesquisa sobre a diferença entre processadores da linha i3, i5, i7 e i9. Explique com suas palavras o que vocês entenderam. Nossa próxima aula é todinha baseada nisso aqui, ó. Então, por gentileza, assistam o vídeo, façam com carinho essa atividade bem feita, que semana que vem vocês vão ter uma aprendizagem espetacular baseado nisso, ok? Ok. Beleza. Alguém tem qualquer dúvida sobre a aula, sobre qualquer coisa que quer comentar? O momento é agora. Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Certo. O que acontece então, pessoal? Vou estar passando os links para vocês, vou jogar os links lá agora, tá? E eu estou disponível até as 21h30
para tirar dúvidas, para ajudar na atividade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Combinado? Combinado. Então, manda e-mail e faça essa atividade, eu estou disponível para vocês. No mais, excelente noite. Beleza, obrigadão, hein? Falou. Por nada, tchau.